Vamos lá, então. Boa noite, gente. Primeiro de tudo, né, agradecer todo mundo que chegou até aqui nesse terceiro encontro. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Chimamanda Adichie. Acho que vocês estão cansados de me ouvir já falar. No próximo encontro a gente vai falar disso. E aí, hoje a gente vai finalmente conversar um pouco sobre ela. Promete, tem muita coisa polêmica aqui. Hoje nem tem tanta fofoca assim, mas tem muita polêmica. E aí, pode passar, Luiz, por favor? A Chimamanda Adichie, ela nasceu em 15 de setembro de 1977, e aí ela é graduada em comunicação, ela tem em ciências políticas, ela tem 2 mestrados, um em escrita criativa e outro em estudos africanos. E ela ela tem muitos doutor honoris causa em muitas universidades. Eu podia ter colocado a lista aqui, mas eu achei que não ia precisar. Mas, enfim, muito bem premiada. Ela tem vários prêmios de literatura, prêmios reconhecidos internacionalmente. E aí, um pouco sobre a vida dela, né? Ela cresceu dentro do campus da Universidade de Nisuka, que é uma cidade nigeriana. Nessa universidade, eles costumam ter uma espécie de cidade universitária dentro da universidade, só que essa cidade pode morar os professores junto com a família. Então, ela morou numa casa que, pelo site dela, fala que essa casa, inclusive, o Achebe tinha morado lá antes. Não tive tempo de conferir se a informação que está no site dela bate com algum outro lugar. E aí, o pai dela, ela morava lá porque o pai dela era professor de estatística e a mãe dela era administradora da universidade. O pai dela depois vira reitor, tem toda uma ligação com a universidade, e é uma ligação que ela acaba colocando em todos os livros, assim, ou na maioria deles. Então, em Hibisco Roxo, uma das personagens chega a morar em Nisuka, ter esse contato. Em Meio Sol Amarelo também aparece bastante Nisuka. Os personagens de Meio Sol Amarelo são inspirados na família dela, ela já falou sobre isso. E aí eu acho importante trazer aqui para a gente pensar um pouco como que a vida dela vai influenciar nas obras e na escrita dela. E ela, como eu disse, né, ela é uma mulher Ibo, a família dela é cristã, como a gente estava conversando semana passada sobre isso do cristianismo. Acho que a gente precisa destacar também que o cristianismo na Nigéria, ele é a religião de 40% da população. Então, quando você pensa num país que é multiétnico, muito diversificado, o cristianismo ainda é uma religião muito presente. Mas isso não significa, entretanto, que seja uma categoria que defina limites, porque você vai ver que vai ter gente se considerando cristão, mas praticando coisas ou tendo práticas que poderiam ser vistas como tradicionais. Não gosto de usar tradicionais por causa dessa ideia de que existe uma coisa moderna, porque tradicional está sempre vinculado com o moderno. E aí, às vezes, se eu usar tradicional aqui, vai ser por muita falta mesmo de outra palavra melhor, porque eu realmente não gosto. E aí, a gente voltando nisso da religião, né? Então, ela acaba. Isso é uma questão também dessa mistura, dessa religião institucional com esse poder invisível que eu falei também semana passada, com esse poder invisível cultural e religioso, talvez, ela coloca isso muito nos livros também. Então, ela vai colocar, por exemplo, o personagem em Meio Sol Amarelo, que é a mãe do Odenigbo, que é uma senhorinha de aldeia. Ela se considera cristã, mas ela vai atrás de curandeiro para conseguir uma espécie de feitiçaria para fazer com que o filho dela case com outra mulher. Então, a Dish vai fazendo esses movimentos, essas ligações que ela vê na própria cultura, nas obras dela.
Pode passar, Luiz, por favor. Antes que a gente entrar realmente na obra dela, eu quis trazer um trecho de um texto que ela escreveu que chama Autenticidade Africana e a Experiência Biafrense. Ela escreveu esse texto em 2008 e ela acaba contando como que o axé foi muito importante para a escrita dela. E aí ela diz o seguinte: eu li muita literatura infantil britânica e eu era particularmente encantada com Anne de Blyton. Eu pensava que todos os livros tinham que ter pessoas brancas por sua própria natureza. Então, quando eu comecei a escrever, assim que eu tive idade suficiente para soletrar, eu escrevi o tipo de história que eu estava lendo. Todos os meus personagens eram brancos e tinham olhos azuis e brincavam na neve, comiam maçãs e tinham cães chamados Socks. Então, quando eu tinha talvez 8 ou 9 anos, li O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe. Foi um choque glorioso de descoberta. Havia personagens com nome Zibo, que comiam inhame e viviam em um mundo semelhante ao meu. Okonko, Ezima e Ikemefuna me ensinaram que meu mundo era digno da literatura, que os livros também podiam ter pessoas como eu. Foi mais ou menos na mesma época que li o romance The Dark Child, que é A Criança Negra, de Kamara Lai. Um livro lindo, elegíaco e, de certa forma, maravilhosamente defensivo, que também desempenhou um papel importante para que eu visse meu mundo africano como um tema digno de literatura. Então, se a gente pegar aquela discussão que eu trouxe no primeiro encontro da gente, que eu estava falando, tanto sobre sobre as gerações dos escritores nigerianos, né, sobre a literatura, a gente vai lembrar que o Achebe estava, isso é a coisa que o Luiz também destacou, a gente vai lembrar que o Achebe estava preocupado em quebrar esses estereótipos africanos, esses estereótipos africanistas, de que o africano era uma pessoa selvagem, que não sabia ler, e que não tinha tanta não era civilizado. Então, a gente percebe como que essa primeira geração de escritores nigerianos foi importante e influenciou as outras gerações. Porque ela fala, nesse mesmo texto, a Adichie vai colocar que, por mais que ela entendesse que o Achebe fez isso tudo, ela entendesse que aquilo ali era a história do povo dela, ela não se via ali. Porque quem tinha vivido o que o Achebe estava escrevendo tinha sido o avô dela, os tios, não tinha sido ela. E é por isso que ela começa a escrever mostrando o que ela passou, o que ela vive, coisas que ela se identifica na própria geração. Então, por isso que ela vai começar a escrever, por exemplo, o Hibisco Roxo, né? Que Hibisco Roxo ela vai colocar mais dela ali, mais da família dela, meio Sol Amarelo, principalmente, que ela coloca muito da família dela e da própria geração que ela viveu. E aí, passando pelas obras, gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar no chat, pode levantar a mão, perguntar, que a gente para e explica se der certinho, tá? Não precisa ficar com vergonha. Pode passar, Luiz, por favor. As obras dela, tem essas duas primeiras que ela assina sobre o nome de Amanda N. Adichie. Me senti assim, gente, olha ela usando meu nome. Porque sim, o nome é meu, né? Não é de mais ninguém, não existe mais nenhum Amanda. E aí, nesse primeiro livro, que é Decisions, é uma coletânea de poemas que ela escreveu, mas ela desconsiderou do cânone dela. Então, em 97, né? E aí, ela já estava nos Estados Unidos, que ela vai para lá com 19 anos, e aí ela escreve esse livro, chega a publicar, mas ela desconsidera. E aí, o segundo livro é Pelo Amor de Biafra, que é uma peça de teatro, na verdade, e que ela também desconsidera porque ela fala que ficou como aquilo ali ficou melodramático demais, e aí ela acaba rejeitando, e inclusive é muito difícil achar, não achei nenhum dos dois em nenhum lugar da internet, nem por meios lícitos, nem por meios ilícitos, assim, não encontrei.
E aí o primeiro livro realmente dela é o Hibisco Roxo, que foi lançado em 2003, ele recebeu também muitas premiações, recebeu indicação de prêmio também. O Hibisco Roxo, ele vai contar a história da Cambile, que ela é uma adolescente de 15 anos, e ela, logo a gente vê que ela é uma adolescente reprimida e que vive com muita ansiedade de tudo e com o tempo e a vida dela muito presa a certos horários, assim. E aí a gente percebe que é por causa do pai dela, porque o pai dela é um católico fervoroso e ele despreza tudo qualquer coisa que não seja vinda do cristianismo. Então, qualquer expressão de religião que não seja cristã, ele condena e fala que é pecado, e ele condena de formas muito violentas, assim. Então, nesse livro, é um livro bastante pesado, principalmente porque é contado pela visão da Cambile. Então, a gente acaba vendo como ela vê a família dela sofrendo, a mãe dela sofrendo, a mãe dela principalmente, que sofre violência doméstica. E aí a gente pensa, né, como que a Chimamanda estava em 2003 escrevendo sobre violência doméstica num país nigeriano, na Nigéria, né? Então, você já vê como que ela está preocupada com outras questões, assim. Não que outras escritoras já não tivessem, a Flora Nwapu, por exemplo, é uma escritora que a gente pode chamar de feminista, porque todos os livros dela, ela realmente estava muito preocupada, sempre a questão de gênero estava aparecendo. E aí é interessante a gente ver como que a Chimamanda já estava trazendo esse discurso e esse debate para a tona no início do 21. O próximo, que é Meio Sol Amarelo, ele é de 2006, né? E a gente vai falar muito dele, porque inclusive é o livro que eu usei na minha monografia de conclusão de curso. Então, tá meio fresco na cabeça ainda, um pouco. Mas aí a gente pode falar mais dele, porque eu analisei também mais ele, né? E os outros eu li, mas não cheguei a estudar, de fato. E Meio Sol Amarelo, a história é contada a partir de uma narrativa trivozeada, que é com o Gu, que é um garoto de aldeia, e ele é possivelmente também com uns 14, 15 anos. Ele vai trabalhar na casa desse professor de matemática da Universidade de Nisuka, e esse professor ele era considerado muito não, meio que militante, mas ele não era assim militante ativo. Ele era dessas pessoas que gostava de se reunir com muita gente e conversar sobre temas políticos. Então vão ter muitos momentos no livro que ela vai trazer essas conversas que tinha na casa desse professor de matemática, que é o Odenigbo. E o Hugo ouvia tudo isso. É pelo Odenigbo porque ele começa a aprender o inglês certinho e ele vai tendo contato com a língua inglesa e vai tendo contato com outras discussões e entendendo como que ele estava vivendo num país que era chamado Nigéria, dentro de um continente africano. É ali que ele vai tendo contato com esse mundo colonizado, né? E aí, a outra voz é da Ulana, que é a namorada do Odenigbo, e ela é professora de sociologia, ela é filha de um empresário. O pai dela é dono de uma fábrica de cimento, se eu não me engano, e eles têm muita influência na cidade e tudo mais, e a Ulana é sempre descrita como uma mulher muito linda, e que sabia falar inglês perfeitamente, assim. Ela falava, todo mundo elogiava o inglês dela, que era muito suave, não tinha sotaque, não tinha sotaque ibo no meio, e ela é sempre muito elogiada. Parece fazer uma comparação muito esdrúxula agora, mas assim, parece muito quando você vai ver um filme, alguma coisa, um dorama, e que a menina, que é a principal, ela é adorada por todo mundo ao redor, assim, e sempre muito bem elogiada. A Olana tá nesse papel.
de ser uma pessoa que todo mundo vai olhar e vai desejar de alguma forma, desejar ter ou desejar ser. E aí, a outra pessoa é o Richard, que ele é um jornalista britânico meio fracassado, que ele vai para a Nigéria para buscar... É bem aquele papo de vou ir para o continente africano me encontrar. E aí, porque ele não se sentia pertencente à Inglaterra, lá ele estava sendo sustentado pela tia dele, continuou sendo sustentado pela tia dele enquanto ele estava na Nigéria. E aí ele chega lá para procurar as artes Ibo-Uku, que são uma espécie de bronze. Depois, até interessante, depois vocês podem procurar. Eu vou anotar no chat o nome, porque é muito interessante para procurar depois, assim, como foi escavado, a história inteira. E aí o Richard vai até lá para ver isso e acaba conhecendo a irmã da Ulana. E nisso eles namoram e tudo mais, mas o Richard, é através dele que a Chimamanda vai mostrando como que o Ocidente, o dito Ocidente, vai enxergar Biafra e vai enxergar a Nigéria. E é através dele que a Chimamanda também vai falar muito sobre questão de identidade nacional. O outro ponto, pode passar, Luiz, por favor? É No Seu Pescoço, que é uma coletânea de contos, tem 12 contos, e que ela vai mostrando um pouco sobre essas fronteiras entre os Estados Unidos e a Nigéria, e como que é viver nos Estados Unidos sendo uma estrangeira. Tem muitos contos assim também. O conto A Historiadora Obstinada, que a gente vai ler para quinta-feira, que não sei se todo mundo já leu, ele é um pouco grandinho. Não é enorme, mas assim, e como é literatura, vai fluir bem. Mas eu acho que dá para a gente trabalhar bastante, um pouco porque ela vai trazendo desde da Nigéria pré-colonial até o momento atual, assim. Então, ela consegue fazer uma narrativa muito legal para a gente trabalhar. Não vou falar muito dele agora. O Americana é de 2013, né? Então, ela vai trazer a história da Ifemelu, e é um romance. Esse eu acho que é o romance mais romance dela, assim. Me mate, Luiz, mas mas para mim, eu sei que é novela, que é um romance, mas eu digo no sentido de romântico mesmo, assim, de questões de como que ela deixa o casal aparecer muito, e tem muitas questões assim de amor e tal, ao mesmo tempo que... E ela vai mostrando como que essa relação vai mudando ao passo que a Efemelu vai para os Estados Unidos. E lá é como se os Estados Unidos transformasse mesmo toda a pessoa, a subjetividade da Efemelu. E lá, acho que a gente pode falar disso depois. Aí só um ponto de agora é que esse nome Americana é como que... eu também não gosto muito da Efemelu, mas e como esse Americana é por causa do jeito que os nigerianos voltam, que vão aos Estados Unidos, voltam para a Nigéria falando, que é daquilo de como se eles estivessem com sotaque gringo falando nigeriano, sabe? E aí eles falam desse jeito, meio arrastado, meio puxado, querendo mostrar que não são dali mais, sabe? É a questão daqueles retornados que Fanon coloca em linguagem, o negro e a linguagem no Pele Negras, Máscaras Brancas. E aí o próximo, Sejamos Todos Feministas, e isso é igualzinho brasileiro quando volta e fica, como é que fala casa em português mesmo? Não sei. E aí, Sejamos Todos Feministas em 2014, o livro saiu em 2014, mas, gente, lembrando que eu coloquei eu coloquei as edições aqui traduzidas, mas a data de publicação tá a data original, tá? E aí, por mais que possa dar uma diferençazinha aí, porque como vocês podem ver, a Companhia das Letras
pegou o monopólio Chimamanda para si e simplesmente, o que não é de todo ruim, né? Mas a Companhia das Letras traduz os livros da Chimamanda com muita rapidez. E aí, Sejamos Todos Feministas é resultado de um TED Talk que ela fez em 2012 e que foi muito repercutido, assim, as ideias que ela coloca, porque ela vai contar sobre como que é a questão de gênero na Nigéria e como que é muito uma questão que o pessoal encara como se o gênero e como se o sofrimento, a opressão de gênero na Nigéria não fosse mais uma questão, fosse algo do passado. E aí ela começa a trazer várias situações cotidianas para mostrar que não, aquilo está acontecendo e acontece repetidamente, todo dia a gente tem que viver com essa invisibilidade de gênero e vivendo com a opressão. E ela vai falar também sobre como que o feminismo é mal visto, assim, você se assumir feminista é uma coisa criminosa, quase. E aí ela vai falar um pouco sobre isso. E é um TED Talk que até despertou muitas discussões feministas e discussões de gênero e tudo mais. Em 2017 saiu o Para Educar Crianças Feministas, né, um manifesto, que é um autoexplicativo. Ela vai falar um pouco sobre o feminismo, só que para crianças. E aí pode passar. Em 2019, ela lança só sai o livro. O Perigo de uma História Única, que também é um TED Talk, só que esse TED Talk é de 2009 e ela vai falar muito sobre os estereótipos sobre a África que ela ouviu nos Estados Unidos, enquanto ela estudava lá. Então, ela vai colocar, ela vai falar muito sobre como que os estadunidenses acham que ela coisas muito muito toscas, assim, como que você come, tem internet, aquela coisa. Tem até, inclusive, no Instagram, uma moça, e agora falha minha mesmo, de não lembrar nem o nome, nem a nacionalidade dela, mas ela é africana, e ela começa a fazer vídeos criticando esses comentários, assim. Aí o pessoal pergunta, como que você usa a internet? Aí ela vai, faz um videozinho saindo de dentro de casa, indo até um matagal em cima de uma árvore, assim, é aqui que eu consigo usar a internet, assim. Aí ela faz essa crítica, assim, sabe? É muito interessante. Se até a gente terminar, eu conseguir lembrar o nome dela e conseguir lembrar o Instagram, eu mando para o Matheus para mandar para vocês. Em 2020, ela lançou um livro que chama Zicora. Ele é um conto, né, curtinho, só tem edição digital e não tem tradução ainda. Ele fala sobre violência obstétrica e relação de mãe e filha. Então percebam que ela faz essa ligação muito grande com o gênero, assim. Então até por isso que ela é muito conhecida como uma escritora muito feminista e tudo mais, além do TED Talk, né? Então, ela está sempre muito preocupada com a questão de gênero. Zicora, eu só consegui começar a ler porque eu achei muito muito pesado para ler na época, e assim, 2020, ninguém estava conseguindo ler nada pesado, porque a vida já estava muito pesada. E aí, em 2021, ela perdeu o pai dela, e ela foi e teve que escrever, ela fala disso no Nota sobre o Luto, né? Ela escreve sobre o luto que ela teve com o pai dela e como que ela lidou com isso, de como que ela lembra dele. É um livro muito sensível, muito interessante até, assim, para a gente ver como o luto é vivido de formas diferentes pelas pessoas. E aí acontece da mãe dela morrer, acho que uns 8 meses depois que o pai, é muito próximo as duas perdas que ela tem. E aí, agora, a obra mais recente, que saiu, acho que tem 3 meses, ela lançou esse Cachecol de Dormir da Mamãe, sob o pseudônimo de Noah Grace James. Noah, se eu não me engano, quer dizer filha em Igbo, e era como que os pais dela chamavam ela.
E aí ela usou o nome da mãe, mas do pai, para referenciar. E a história também é sobre essa relação de mãe e filha. Então, Nota sobre Luto vai vir pelo luto do pai dela. E o outro, o Cachecol da Mamãe, vai ser mais voltado para a relação dela com a mãe. E aí, só ressaltando, né, como que ela coloca a vida dela nas obras dela. Então, é impossível a gente não pensar em escrevivências da Conceição Evaristo aqui. E aí, a gente agora, o que eu tentei pensar hoje, trazer alguns pontos que a gente consegue enxergar na obra da Chimamanda Adichie, além da questão de gênero. O gênero vai perpassar por todas as obras, praticamente. E aí eu separei alguns momentos em 3 livros, porque eu acho que a gente não consegue trabalhar com muitos livros hoje. Mas aí a gente pode ir conversando, se alguém tiver alguma intervenção sobre sobre algum trecho, alguma coisa, a gente pode falar. Só um minutinho. E aí, o primeiro ponto que eu trouxe é de Hibisco Roxo, que ela vai trabalhar bastante a questão do sexismo e da religião. E aí, como eu disse, Hibisco Roxo é aquele livro em que o pai dela é muito violento, o pai da personagem principal é muito violento, é fanático, é um católico fervoroso, ele chama Eugene, e ele vai ser convertido pelos missionários cristãos, e logo assim que ele é convertido, ele começa a renegar tudo. Gente, desculpa. Ele começa a renegar tudo que lembra ele a coisas que não são britânicas, assim, não são de Deus, entre aspas. E aí, então ele vai renegar o próprio pai, porque o pai dele se recusa a ser convertido pelo cristianismo, ele continua seguindo o voodoo, acho que é o voodoo, se não me engano, não posso dar certeza. E aí, e o pai dele tem, assim, uma presença incrível, ele tem uma ligação muito boa com a Cambile, acho que é um personagem idoso que a gente lê e fica com um quentinho no peito, assim, de tão legal de ver, assim. Eu acho que é um personagem que a gente lê e fica querendo conhecer de fato e trazer, assim, conviver, sabe? De tão gostoso que é. E aí tem a mãe dela, né? A mãe dela é a Beatriz. Ela acaba tendo essa presença muito forte mesmo e também muito submissa ao marido dela. Todo mundo na casa é muito submisso. Eles eram riquíssimos porque o pai dela era empresário, e eles, assim, a condição de vida deles é muito, muito alta em relação às outras pessoas, assim, principalmente quando a Cambile vai para Nisuka, ela começa a viver com a tia dela. E é lá que ela vê um outro tipo de vida, assim, porque na casa dela, ela tinha horário para tudo. Ela tinha horário para comer, ela tinha horário para estudar, ela tinha horário para descansar, que era só o horário da sexta. E aí, logo depois, ela tinha um horário para tomar banho. Se fosse antes da missa, não podia comer. Então, tem dia que o pai dela vê que ela está comendo antes deles irem para a missa. E ele fala que é absurdo que você está comendo, quebrando o jejum para você receber o corpo de Cristo e você está comendo. E aí o pai dela, o irmão dela defende, fala, eu que fiz o cereal para ela porque ela tá com cólica e eu quis ajudar e tal. E ele repreende, fala que ele não devia ter feito isso, principalmente por ele ser homem, então ele não devia servir a uma mulher. São várias questões assim de gênero, de submissão de gênero, de violência de gênero, que estão todas impressas nesse personagem do pai da Cambile.
E aí, a partir disso, a Chimamanda ela vai fazer essa crítica direta ao colonialismo, né? Então, tá sempre essa coisa de como que os britânicos chegaram, colonizaram através da religião, e essa figura do pai da Cambilha está nesse lugar de o colonizador, assim, como que ele é o extremo de como que a colonização funciona. E aí, depois tem essa questão da violência doméstica, e que eu já tinha comentado, né, de como que ele é um cara muito violento, e eu acho até que pela figura do colonialismo, como que ele é essa talvez perpetuação das ideias coloniais no pós-colonial, né? E ela vai mostrando também como que essas ideias podem ser muito violentas. E é o que ela vai trazendo durante todo o livro. E depois eu vou até pegar um trechinho, mas daqui a pouquinho. E aí a gente pode pensar esses Hibisco Roxo através de duas autoras que eu gosto muito. Oh, Matheus, pode falar. Eu queria só fazer um comentáriozinho que foi me martelando aqui, né, na medida que você foi falando sobre esse livro, é sobre a dimensão assim, que às vezes a gente perde, né, do que é o sujeito assimilado assim, dentro da colonização e da pós-colonização, né? Porque esse personagem que se assimila, né, à cultura do colonizador, ele acaba que ele vira um nada, né, dentro da cultura, porque ele não é colonizador e ele acha que não é também colonizado, né? Então ele passa a ser colonizador demais, quer dizer, para ser colonizado, ou colonizado demais para ser colonizador, né? Sim. Então uma figura assim muito interessante, né? Eu lembro que uma Mas ao vez. mesmo tempo o capitalismo dá o poder para ele, né? Exato, né? Então, tipo assim, além dele estar nesse entre-lugar, aí entra outras questões, né? Como, claro, a econômica e tal, né? O poder aquisitivo. Mas é muito interessante porque como que a situação é muito mais complexa do que a gente sintetiza, né? Porque a gente fala assim, tá, mas os colonizados são assim, assim, assado. Tá, mas que tipo, né? Porque não são todos iguais, não estão todos no mesmo balaio, vamos dizer assim, né? Quando a gente olha para a independência brasileira, por exemplo, o movimento é o mesmo, né? Tinham várias pessoas aqui no Brasil que defendiam a coroa portuguesa, defendiam o Império Português, e que não necessariamente estavam preocupados com alguma brasilidade, né? Sim. Então, assim, é muito legal ela trazer um personagem assim, que eu imagino, dentro da cultura, da sociedade africana, assim, no geral, hoje, deve ser um incômodo, né? Porque com as independências tão recentes, assim, né, anos 80, 90, etc., né, como é que a gente lida com essas pessoas que ainda se colocam, né, tão ligadas aos colonizadores e tal? Então é aquele elefante branco na sala, né? É. E é muito interessante de como que esses personagens, essas figuras, e aí a gente pode pensar em personagens reais, eles ainda estão constituindo lugares de poder político, né? Então depois a gente vai vendo esses personagens reaparecendo durante a história política da Nigéria, e são eles que vão causar, na maior parte das vezes, o genocídio que a gente já viu e tudo mais, por causa exatamente dessa violência. Voltando para a questão que eu estava falando, sobre duas teóricas que eu gosto muito, e gente, aqui, como eu tinha falado no primeiro encontro, que eu estou tentando, eu e Luiz, a gente está tentando, né, carregar mais gente para estudar literatura africana de língua inglesa. Esses são pontos que vocês podem estudar também. Talvez alguém está aqui e não tem muita certeza do que quer pesquisar, do que tem interesse, assim. É uma questão que é muito válida, assim, e pode pensar em Hibisco Roxo mesmo, ou até em outros livros da Chimamanda e começar a fazer companhia a gente.
E essas são duas autoras que a gente pode trabalhar. A Anne McClintock, ela escreveu Cor Imperial, Raça, Gênero e Sexualidade no Embate Colonial. Ela vai explicar como que a nação como que a própria ideia de nação é uma ideia que foi violentada pelo homem, assim. Então, ela vai explicar como que a formação da nação ela reflete uma organização familiar da vida privada e como que essa pátria, essa ideia de pátria reflete essa ideia de pai e essa ideia falocêntrica de como que de colocar as mulheres nesse lugar secundário, de colocar as mulheres nesse lugar de invisibilização, nesse outro inferior. É muito interessante assim a gente pegar o que a McClintock está dizendo, de pensar até as formas nacionalistas que são sempre pensadas no masculino e trazer para refletir sobre gênero em outras ambientações, assim, como, por exemplo, em Bisco Roxo. E aí eu trouxe também a Maria Lugones, que ela trabalha colonialidade de gênero a partir, fazendo uma crítica de colonialidade do poder do Quijano, que o Quijano vai falar sobre esse poder do colonial, né, que mesmo depois ele vai influenciando em todos os âmbitos da vida do sujeito que foi colonizado. E a Maria Lugones ela vai colocar em colonialidade de gênero sobre esse sistema moderno colonial de gênero, em que existe como se existisse duas perspectivas. Uma perspectiva que está no claro, que ela é nítida e essa perspectiva é sempre masculina, ela é cheia de privilégios, é sempre ela que é vista. E essa perspectiva que está no escuro, que é invisibilizada, que são de mulheres e principalmente mulheres não brancas. E aí é muito interessante a gente trazer esses debates, principalmente pensar em autoras mulheres, para a gente parar de valorizar e compactuar com aquelas outras, com o cânone de escritores e autores, homens brancos, na maior parte europeus, que a gente vê na academia. Então, trazer esses outros autores para trabalhar também autores africanos faz parte de um movimento político, até do pensamento pós-colonial mesmo. E aí tem um trecho de Bisco Roxo que eu quero muito ler para vocês, que eu já falei aqui, né, que a gente está já estamos odiando esse Eugênio e como que ele representa essa figura colonial. E aí a Chimamanda faz um movimento muito simbólico vou contar. Acontece que o pai da Cambile, ao longo do livro, isso eu posso contar, gente, porque eu acho que vai instigar vocês a lerem, não só simplesmente é um spoiler, assim. E aí ela às vezes fala o seguinte, isso na voz da Cambile, tá? Tirei minhas pantufas. O chão frio de mármore roubou o calor dos meus pés. Quis dizer a Jajá que meus olhos estavam formigando com as lágrimas que eu não havia chorado, que eu ainda queria e tentava escutar os passos de Papa na escada, que havia pedaços esparramados dentro de mim que me machucavam e que eu jamais poderia colocá-los de volta no lugar, pois todos aqueles lugares haviam desaparecido. Em vez disso, falei. O St. Agnes vai estar lotada para a missa do funeral do Papa. É uma igreja. Já não respondeu. O telefone começou a tocar. Ele tocou por muito tempo. Quem ligava devia ter discado algumas vezes até Mama, enfim, responder. Ela entrou na sala alguns instantes depois. A canga casualmente amarrada em volta de seu peito estava baixa, deixando exposta a marca de nascença, uma pequena lâmpada negra que havia acima de seu peito esquerdo. Eles fizeram uma autópsia, disse. Encontraram veneno no corpo de seu pai. Mama disse aquilo como se soubéssemos do veneno no corpo de Papa, como se fosse alguma coisa que havíamos colocado dentro dele de propósito, para ser encontrada, do mesmo jeito que os brancos, nos livros que eu lia, escondiam ovos de Páscoa para os seus filhos acharem.
Veneno? Repeti. Mama amarrou melhor a canga e foi até as janelas. Abriu as cortinas e verificou se os basculantes estavam fechados, impedindo que a chuva entrasse em casa. Seus movimentos eram tranquilos e lentos. Quando ela falou, sua voz também estava tranquila e lenta. Comecei a colocar o veneno no chá dele antes de ir para Missuca. Cici arrumou-o para mim. O tio dela é um curandeiro poderoso. Por um longo e silencioso tempo, não consegui pensar em nada. Minha mente estava vazia. Eu estava vazia. Então lembrei de beber goles de chá de papa, goles de amor, com o líquido escaldante queimando o amor em minha língua. Por que você colocou no chá? Perguntei a mamã, a mama, que erguendo do sofá com a voz alta, quase num grito. Por que no chá? Mama, porém, não respondeu. Nem quando me levantei e ia sacudir até Jajá me arrancar de perto dela. Nem quando Jajá me enlaçou e se virou para incluí-la no abraço do qual ela se afastou. Os policiais apareceram poucas horas depois. Disseram que queriam fazer algumas perguntas. Uma pessoa do Hospital San Agnes havia entrado em contato com eles, e eles tinham conseguido uma cópia do relatório da autópsia. Jajá não esperou pelas perguntas. Disse que usara veneno de rato e que o colocara no chá de papa. Eles permitiram que ele trocasse de camisa antes de o levarem embora. Então, assim, é um trecho, é um dos trechos finais do livro, e a gente percebe como que ela vai tratando essa questão de gênero e como ela vai tratando a violência de gênero, e é muito simbólico de como que ela mata essa figura do colonialismo que está dentro do livro, como que ela mostra as formas e como que ela coloca que essa figura deve morrer. Se está causando violência, ela deve morrer, seja por estratégia até violenta ou pela própria violência. Então, assim, simplesmente fantástico. Eu sou suspeita para falar de Bisco Roxo, gosto muito, não é o meu preferido, mas é assim, sinceramente, muito, muito bom. E então, só para fechar, quando a gente pensa, né, em sexismo e religião, a Chimamanda vem trazendo esse movimento de mostrar como que o cristianismo está muito imbricado na cultura nigeriana, de como que o colonialismo fez essa imposição mesmo de violenta dentro da cultura nigeriana, e como que isso é passado também, né, de tempos em tempos, de geração para geração, e vai perpetuando se a gente não matar. Então, é muito interessante. Agora a gente vai para a raça e diáspora. Não, mentira. Desculpa, gente. A minha anotação que está... não, estava certo mesmo, é o meio sobre a frente. É esse o primeiro? Do meio. Volta mais um. Isso, passa um. Ah, beleza, obrigada. Eu tinha confundido. Mas agora a gente vai falar, né, do livrinho que eu amo e que a gente que eu estudei por muito tempo, fiquei louca, e a gente trabalha bastante com esse calhamacinho aqui, que é o Meio Sol Amarelo. Como eu disse, Meio Sol Amarelo, né, foi publicado em 2006. Para vocês terem ideia, ele chegou no Brasil em 2008 traduzido. É muito rápido. E ele foi traduzido para mais de 30 línguas. E me deixa muitas questões, assim, de como que ele rodou tão rápido e de como que ele fez esse giro de editorial muito rápido, assim, e como que Meio Sol Amarelo é um livro mais conhecido e mais lido do que Hibisco Roxo. Então, e é justamente um livro que fala sobre uma guerra que é considerada uma guerra civil. Então, a gente tem questões aí a perceber, sabe? E aí, para Meio Sol Amarelo, eu já quis começar com esse trecho
para a gente também entender que como a gente pode usar a literatura na história. E de não usar a literatura a partir daquele... Como se a literatura fosse uma ilustração do que você está passando, do que você está pensando, sabe? De colocar o argumento e usar um trecho literário para mostrar o que você quer. Então, sei lá, não consigo pensar no exemplo agora, mas, enfim, você usa a teoria e vem lá na literatura, olha, na página tal, está aqui comprovando. Então, o movimento mais interessante para a gente usar a literatura na história é o contrário, de pegar, de entender essa obra literária e buscar elementos ali que possam ser usados na teoria e como fonte histórica. E isso é muito difícil, muito, muito difícil. Com certeza muito complicado. As pessoas fazem muito isso, Amanda, com Machado, né? Então fala do Brasil Império, escravidão, volta no Machado. Vai lá e como se fosse uma imagem, né? Exato. Inclusive, imagens também são problemáticas, né? Que tem toda uma questão de usar imagens como se fossem só imagens e acabam não analisando a imagem em si. E aí é uma coisa que a gente faz muito com a literatura, de achar que ela vai contar a verdade. E, na verdade, é uma representação. Pelo menos na visão da história, é uma representação do que está acontecendo ali. Por mais que tenha elementos verdadeiros, a gente não pode entender que aquilo ali aconteceu exatamente daquele jeito, porque fontes são fontes. Então, eu trouxe um trecho, e a partir desse trecho a gente vai destacar algumas ideias, que essa é um momento em que o Richard, que é aquele jornalista branco fracassado que eu falei, ele já casou com a KNN, eles já estão no final da guerra, e o momento que as estradas estavam bloqueadas. Não era muito final, porque ainda esse assunto é com um oficial do exército biafrense. Então, o oficial diz, volte Sá. Sá, nesse caso, é uma contração para Sir, que é de senhor. E aí, como aqueles lords, como falam, sabe? E aí, a Chimamanda, ela vai usar essas expressões em todo o livro, e isso é muito dito de quando um homem em uma posição inferior a um outro homem, ele acaba usando essa contração de Sir. E aí o oficial diz, volte Sá, essa é a ordem que recebemos, não é seguro, mas logo, assim que a gente expulsar os vândalos são os nigerianos, o senhor pode voltar. Mas será que não deu para entender? Richard debruçou-se mais para frente. Os olhos do homem se estreitaram, enquanto o grande olho pintado em sua camisa, sob a palavra vigilância, deu a impressão de aumentar. Tem certeza de que não é agente do governo nigeriano? Foram vocês brancos que permitiram que Gowon matasse mulheres e crianças inocentes. Abu Muye Biafra, disse Richard. O homem riu, e Richard não poderia jurar se tinha sido uma risada de prazer ou de desprazer. Olha aí, um branco dizendo que é biafrense. Onde foi que aprendeu a falar nossa língua? Com minha mulher. Certo, Sá. Não se preocupe com as suas coisas em Isuka. As estradas estarão limpas em poucos dias. A partir desse trecho, a gente percebe linguagem, percebe a identidade nacional, percebe questão de alteridade. A alteridade eu não trouxe aqui, mas a gente pode... Pode passar, Luiz. A gente pode pensar nela depois. A questão da linguagem. Como eu falei, a Chimamanda, ela vai fazer esse movimento de todos os livros dela. Sim, Matheus, nesse lugar de novo. A Chimamanda, ela, em todos os livros, ela vai colocar, quem já leu, já viu, ela vai colocar expressões Ibo no meio da escrita dela, sem explicação e sem um glossário. Autores moçambicanos têm eu noto esse padrão em colocar um glossário ao final.
E em autores nigerianos eu não percebo isso. Tem muitos já que eu já li, e não tem essa prática de colocar um glossário ao final, assim. E a Chimamanda, se eu não me engano, a Buti Emetita também faz isso. E tem aquela moça que escreveu Minha Irmã, uma serial killer, se eu não me engano. Inclusive, é um livro muito legal, gente. Leiam. Minha Irmã, uma serial killer, de uma autora nigeriana, e ela conta sobre a Nigéria contemporânea e tudo. E aí, voltando, né? Como que a Chimamanda vai usando essas expressões Ibo no meio da história, sem explicação. Você consegue entender o que significa pelo contexto, mas você não tem o sentido exato. E aí é uma discussão sobre a língua que é muito interessante, que a gente traz pensar no Ngugi wa Thiong'o, que é aquele autor de Grão de Trigo. Ele tem uma discussão muito legal sobre o uso da língua do colonizador. Ele até resgata um pouco o Achebe para falar disso. E de como que ele parece, nesse texto, defender o uso da primeira língua e não levar como fala? A língua do colonizador. Mas aí tem o Kwame Appiah, que ele traz a língua como uma ferramenta, né? Então, como o colonizado pode usar a língua do colonizador como uma ferramenta de embate. E aí traz questões, né, de como que na literatura o uso do inglês vai vir para suprir demandas editoriais. Se você não escreve em inglês, você não é publicado em muitos lugares, sua obra não vai ser conhecida, não vai rodar tanto. A Chimamanda tinha contato com os Estados Unidos, né? Ela tinha muitos contatos grandes com editoras, então isso vai formando o que a Helena Brugioni vai chamar de circuitos de legitimação. E a gente vai vendo essas estratégias feitas pelos autores mesmo para como é que fala? Para fazer o livro circular, né? E aí parece para mim que essa é até uma hipótese que eu levantei na monografia, de como que a Chimamanda ela usa essas expressões dizendo, olha, eu estou escrevendo na sua língua, mas eu tenho a minha língua, então e vocês podem ver que eu não sou essa eu não estou escrevendo para vocês, assim, estou escrevendo para nós, mostrando para vocês, é como se vocês estivessem, sei lá, olhando pela janelinha. E aí é muito interessante esse uso da linguagem que ela faz. Inclusive, ela não usa não só desses elementos de escrita, mas com os personagens ela faz esse jogo também. Então, dois personagens que usam e percebem o inglês como um elemento de status social. Então, ela vai trazer o Harrison, que é um mordomo, e ele fala inglês, que é o inglês pidgin, que vocês lembram que eu falei no primeiro, que é aquele inglês que é, entre aspas, crioulo, que é um inglês que é marcado pelo Ibo e marcado é um inglês com Ibo, assim, é uma mistura. E o Harrison vai ter esse sotaque Ibo junto com o inglês, que ele não consegue falar como a Holanda, por exemplo. E o Ugu vai sempre destacar isso, assim. Então, sempre quando ele está na parte dele, ele vai começar a falar de linguagem e ele vai destacar esses pontos, assim, de como que o Harrison não falava o inglês certo, era um inglês bruto, era um inglês grosseiro. E aí, por outro lado, a gente tem um movimento da linguagem fazendo o contrário, do Richard falando Ibo. Então, assim, de como que aquela... E ele falando Ibo para falar que é biafrense. Aí a gente volta de novo, como que a Nigéria estava com aquela questão de identidade nacional, que não existe, e logo depois de 1960 não tinha nenhuma identidade nacional, e aí a partir do livro a gente consegue entender o que ela estava tentando chamar de nação aqui. E a gente consegue ver nação a partir de Biafra. Então, biafrense vai ser quem fala
Ibo, né? Então, o Richard, nesse caso, ele está se identificando como Ibo, ou como biafrense, por ele falar Ibo, e também por ser casado com uma mulher Ibo, que no caso agora é biafrense. E aí a gente vem para a pergunta. Então, quem que vai ser biafrense? Quem que é nigeriano? A Chimamanda ela vai usar essas artimanhas o tempo inteiro no livro para falar, por exemplo, dos vândalos. Então, os vândalos são os nigerianos. Os nigerianos são vândalos, eles não são cristãos, eles tem até uma passagem disso, né, que eles cagam no altar da igreja. Os nigerianos são aqueles que matam, são aqueles que estupram, são aqueles que roubam. Os biafrenses são os corajosos, são os soldados com glória, são as pessoas boas, são as pessoas que não matam, são as pessoas que não estupram, são as pessoas que não falam inglês, são as pessoas que falam Ibo. E aí, eles são as pessoas que... como fala? Não são as pessoas que estão... contribuindo, colaborando para ideias colonialistas brancas, digamos assim. E aí, eu acho que pode passar, Luiz? Isso, na questão do anticolonialismo. Agora a gente vai chegar naquela parte que eu disse que o Odenigbo, né, que é o professor de matemática, que ele tinha aquelas reuniões com os amigos dele dentro de casa, eram reuniões fervorosas, e que eles conversavam sobre muitos assuntos. E tem esse trecho em que ele vai dizer: claro, mas o que eu digo é que a única identidade autêntica para um africano é a sua tribo, disse o patrão. O patrão, no caso, é o Odenigbo, porque é o Ogu que está contando essa parte. Eu sou nigeriano porque um branco criou a Nigéria e me deu essa identidade. Sou negro porque o branco fez o negro ser o mais diferente possível do branco. Mas eu era Ibo antes que o branco aparecesse. O professor Ezeca bufou e balançou a cabeça com as pernas finas cruzadas. Mas você só tomou consciência de que era Ibo por causa do homem branco. A ideia do pan-Ibo só surgiu por causa da dominação dos brancos. Você tem que entender que tribo, hoje em dia, é um produto tão colonialista quanto a noção de raça, quanto a nação e a raça. O professor Ezeca tornou a cruzar as pernas. A ideia de pan-Ibo já existia muito antes da chegada do branco, gritou o patrão. Vá perguntar aos mais velhos em sua aldeia sobre a história. O problema é que o Odenigbo é um tribalista irremediável e temos que mantê-lo calmo, disse a senhorita Debaio. E aí, por onde começar? É um trecho que é muito rico e tem muitos ganchos aqui, muitas interpretações. O que eu consigo entender e eu trazer aqui de uma maneira um pouco até resumida, para a gente não falar também demais, e aí a gente consegue ver essa questão do negro e do branco, né? Quando ele fala eu sou negro porque o branco fez o negro ser o mais diferente possível. E aí, num primeiro momento, a gente pode pensar nas discussões dos intelectuais negros estadunidenses, de pensar como que a identidade negra era, em certo momento, medida por fenótipos, né? Então, a gente vai ter Alexander Crummell pensando que um negro poderia falar de todos os negros, porque tinham os próprios fenótipos, todos eles representavam eram a mesma nação, entre aspas. E tinha o Eduardo Blinden, que ele vai falar sobre ele aceitava a ideia de um mundo dividido, mas que tivesse a Libéria como lugar dos negros. E aí, do outro lado, a gente vai ter o Dubois, ou Dubois, que eu acho muito estranho falar Dubois, mas ele acreditava nessa ideia de que existia o que fazia uma nação negra, no caso, era ter esse passado de sofrimento igual, assim. Então, se você tinha um passado
sócio-histórico igual ao do outro negro, se todos os negros tinham esse passado em comum, então vocês eram uma mesma nação. E aí, quando a gente pensa isso, a gente entende como que existe o colonialismo deixa essa lacuna, e aqui eu estou conversando com o Paul Gilroy e com o Eduardo Said, como que o colonialismo faz essa lacuna no passado do negro, e do negro, sujeito negro, mas lembrando em mulheres aqui também, vamos fazer esse parêntese, e a partir ao tentar preencher essa lacuna, o negro vai ir ao passado para tentar achar um tipo de identidade para conseguir se apegar. Então, quando ele fala, volta para... Vai perguntar aos mais velhos da aldeia sobre a sua história. Está fazendo esse movimento de buscar um vestígio do passado para tentar resgatar e constituir identidade. Diga, Matheus. Eu só queria dizer assim, como que a literatura... Falhou. Não estamos te ouvindo. Desculpa, é que eu encostei aqui. Eu só ia comentar assim, como que a literatura é incrível. Não tem como, assim. Porque é um exercício de alteridade, né, de se colocar no lugar do outro, que eu desconheço uma forma, enfim, né, que dê conta de fazer isso tão bem como a literatura. Porque, pensa, nós muitas vezes estamos batendo a cabeça, né, aqui na América e as coisas que a gente acompanha, de tentar desmistificar a ideia da África como um país, né, coisa que está aí até hoje. A própria Chimamanda fala muito disso, né? A ideia de pensar a África como uma homogeneidade, né? Então, o que é ser africano e tal. O debate que nós estamos colocando é para tentar meio que localizar essas especificidades africanas, né? Então, dizer que um nigeriano é diferente de um congolês, que é diferente de um moçambicano e assim por diante, né? Só que quando a gente vê isso pela ótica do personagem, né, o africano em si, isso para ele ainda é muito, né? Ou seja, falar nigeriano para ele já é demais. Ele faz parte de um grupo muito mais específico que é essa etnia Ibo, né? Então, assim, para a gente localizá-lo como nigeriano já é um exercício complexo, né? Eu digo para a gente enquanto, enfim, né, os outros países aí do Ocidente. Mas para ele ainda é muito. Então, eu acho que é uma forma, né, muito assim, muito precisa dele colocar o exemplo assim, olha, nós estamos debatendo coisas em esferas e pontos diferentes, né? Basicamente é isso. A gente está discutindo coisas em pontos diferentes. Então, se para vocês definir todo mundo como nigeriano é o suficiente, para mim não é. Né? Não só não é, como ele recupera toda essa trajetória da vida dele. Então, assim, eu acho que é um exercício assim, muito bonito e muito preciso, né? Que ela colocou aí. Eu apaixonei. E é muito legal, porque quando ele coloca isso, né, de eu sou porque o branco me fez ser o mais diferente possível, a invenção de África, de nós africanos, o Mudimbe, ele explica essa tabela, né, que é criada pela branquitude, de que é como se existisse, como se o negro fosse uma tabela de negativo do branco. Então, tudo que o branco, e isso já é a Grada Quilomba falando, tudo que o branco não é, ele coloca dentro do negro. E aí, se o branco não quer se ver como uma pessoa ruim, então ele vai projetar isso na figura do negro. E aí, é por isso que quando ele coloca isso, né, de ser o mais diferente, esse diferente é animalesco, esse diferente é o selvagem, esse diferente é o ruim, esse diferente é o pagão e tudo mais. E aí, uma outra coisa que eu só queria chamar a atenção aqui, para a gente ir para o próximo ponto, essa questão de tribalismo. Tem o Jean-Luc Michel no Centro da Etnia. Ele vai falar sobre essa questão de tribalismo e ele vai fazer várias críticas aos antropólogos africanistas que estavam pensando etnia
E ele vai colocar 2 tipos de tribalismo, né? O primeiro, o tribalismo antigo, que era onde que os antropólogos pensavam que qualquer movimentação política não europeia seria tribal. Então, eles colocavam esse rótulo até para deslegitimar mesmo a movimentação política daquele povo. E o outro tribalismo é o tribalismo moderno, que eles acabavam impondo essas categorias étnicas ao certo povo, só que o plot twist é que esse povo vai usar essa categoria em benefício próprio. E aí quebra aquela questão de passividade das categorias, de receber e tudo mais, que é coisa que a gente vê com a língua também. E aí o próprio Amicel ele vai colocar que nenhum, de fato, desses tribalismos é diferente, porque todos eles ignoram a capacidade política e ignoram as diferenças culturais e políticas de cada povo. E aí eu falo isso porque quando ele coloca, né, a ideia de Pan-Ibo já existia muito antes da chegada do branco. E aí a gente fica se perguntando, tá, mas veio o branco primeiro que criou os ibos ou os ibos que já existiam? Então, a gente fica pensando várias questões, principalmente sobre tribalismo, e eu acho muito interessante a Chimamanda colocar isso num livro que ela está contando sobre um conflito que a mídia internacional já encarava como uma coisa tribal e civil, né? E esse é o gancho que a gente tem para o próximo ponto. Deixa eu saber o que a Lilian falou aqui. Muitos escritores negros e escritoras negras estão apostando no romance histórico, mas em associação com a autobiografia. Completamente, assim. Ela faz essa... Eu coloco muito que Meio Sol Amarelo é basicamente uma biografia dela, só que ela usa a memória oral da família dela, né? Porque... E aí a gente vai entrar nisso agora, sobre a cura do trauma, que é a escrita do trauma para se curar. E aí a gente vai pensar em 2 momentos de escrita do trauma, porque a Chimamanda ela vai fazer um livro dentro do livro, que chama O Mundo Estava Calado Quando Nós Morremos. Este livro dentro do livro são como se organizações para ser um livro um dia, assim. Então, ela dá a entender o tempo inteiro que esse livro estava sendo escrito pelo Richard, e só no final que a gente entende que o livro e só no final que a gente entende que o livro foi escrito pelo Gu. E o Gu é aquele garoto de aldeia e ele vai ser enviado pelo exército à força. E aí, como é que fala? Lá ele tem contato com várias atrocidades, ele percebe que o exército não era aquilo tudo que eles diziam. E aí, enfim, quando ele volta, ele começa a escrever esse livro, né? O Mundo Estava Calado Quando Nós Morremos. E aí a minha coisa é que ele está escrevendo para sangrar e se curar, que é como Conceição Evaristo fala, né? De como que a gente escreve para sangrar e sangra para se curar. E para curar da dor e para curar da morte. Que eu imagino que tanto a Chimamanda em si, né, com Meio Sol Amarelo, com o que ela mostra o personagem fazendo, estão fazendo esse movimento de escrever para curar do trauma. E aí eu trouxe esse poema e 2 imagens posteriores que a gente vai ver como que ela fecha um pouco o livro. E aí tá assim: você se calou quando nós morremos? Você viu as fotos em 68 de crianças com cabelo ficando ferrugem? Chumaços doentes aninhados nas cabecinhas, caindo feito folha podre na terra poeirenta? Imagine crianças com braços feitos palitos, a pele estirada, uma bola de futebol na barriga. É o Kwashiorkor, palavrinha difícil, mas não feio bastante, uma pena. Mas não precisa imaginar. Houve fotos expostas nas páginas em papel couché da sua life. Você viu? Sentiu um dó rápido e depois se virou para abraçar mulher ou amante? A pele deles ficou castanha como chá fraco. Mostrava uma tela de veias, osso quebradiço.
crianças nuas brincando, como se o homem não fosse, fotografá-las e depois partir só, sem reboliço. Pode passar para o próximo slide, que é essa foto, que é a foto que muita gente já deve ter visto, de criança de crianças doentes, e que é muito o que a guerra de Biafra significou para a imagem de África nesse momento, assim, que é o estereótipo que a gente tem, aquela imagem congelada que a gente tem sobre a África, que é essa imagem de fome, de doença, e muitas vezes essa criança, quando não é essa foto, é aquela de uma criança sentada de perfil, em que a barriga dela está muito saliente, assim, é uma criança que está nua ao longe, assim, num lugar muito sujo. E aí a gente consegue entender a dimensão do que foi a Guerra de Biafra e de como que a Chimamanda coloca Biafra e coloca essa memória no livro. E ela já tinha falado, né, como que Biafra, a guerra, Biafra-Nigéria, não é estudada direito nas escolas. É realmente um trauma, né? Como eu disse, o governo nigeriano nunca se preocupou em rememorar essa guerra, simplesmente quiseram colocar no passado e deixaram, e não e simplesmente deixaram a guerra ali como aquele trauma que nunca foi elaborado, né? Para pensar aí um pouco em elaboração de trauma. E aí, quando ela escreve, quando o Gu escreve também esse poema, ele está sangrando para tentar se curar. E é muito simbólico quando ela coloca isso, desses tantos de fotógrafos brancos fotografando essa criança negra, nunca se aprofunda. E meio que esse movimento que a mídia internacional teve com o conflito, porque no momento teve toda uma movimentação internacional de tentar acabar com o genocídio, de fazer protestos. Inclusive, ontem eu vi uma foto de um protesto numa região da Alemanha, e que eu achei, num primeiro momento, que era um protesto a favor de Biafra, e na hora que eu fui ver era contra, e tinha até coisa nazista no meio da bandeira. Aí eu pedi uma amiga que sabe alemão para traduzir, e quando fui ver era só barbaridades, mas enfim. E aí a gente vê esse movimento, né, da mídia internacional, de como que perceberam Biafra como um conflito puramente selvagem. Então, assim, deixa eles se matarem e a gente está aqui. E depois que acabou esse conflito, foi tipo, beleza, se ajeitaram, e ninguém nunca se responsabilizou, principalmente a Inglaterra, por ter financiado a Nigéria por todo o tempo, mesmo por debaixo dos panos, assim. E aí, acho que agora a gente volta para Americana, e por último ponto, na verdade, eu vou falar sobre raça diáspora. Em Americana, é o livro que a Chimamanda ela vai colocar essa personagem que faz esse movimento de transição para os Estados Unidos, e que lá ela estuda, ela vai para estudar, mas ela acaba sofrendo várias violências raciais. E aí tem uma entrevista que a Chimamanda coloca, que ela vai falar: a gente só vai entender que a gente é negro quando a gente chega nos Estados Unidos, assim. Até lá você não tem questão de raça na Nigéria. Não tem, não é como se fosse um problema. E aí nos Estados Unidos você vai chegar lá e você vai ver, e você vai se entender como diferente, e vai perceber que você é o negro, e acaba que você se entende como negro e recebe também todos os estereótipos ruins e todas as violências que estão carregadas a figura do negro, né, e pelo racismo. E aí, em Americana, a Ifemelu, ela cria um blog
porque ela também ela é jornalista, ela é editora de revista, tá vendo? A Chimamanda também foi editora de revista, e aí ela vai se colocando em alguns papelzinhos ali e aqui. A Ifemilu, ela cria um blog, e nesse blog ela vai colocando várias discussões assim muito certeiras sobre vários assuntos. Tem muito sobre negritude, tem muito sobre como ser uma estrangeira nos Estados Unidos. E aí ela vai colocar esse trecho ela vai falar sobre isso, assim, para os outros negros não americanos. Nos Estados Unidos, você é negro, baby. Querido negro não americano, quando você escolhe vir para os Estados Unidos, vira negro. Pare de argumentar. Pare de dizer que é jamaicano ou ganense. A América não liga. E daí se você não era negro no seu país? Está nos Estados Unidos agora. Nós todos temos nosso momento de iniciação na sociedade dos ex-crioulos. O meu foi numa aula da faculdade, quando me pediram para dar a visão negra de algo. Só que eu não tinha ideia do que era aquilo, significava. Então, simplesmente inventei. Além do mais, admita. Você diz, eu não sou negro. Só porque sabe que os negros são o último degrau da escada de raças americana. E você não quer estar ali. Não negue. E se ser negro trouxesse todos os privilégios de ser branco? Você ainda diria, não me chame de negro, eu sou de Trindade. Eu sabia que não. Você é negro, baby. E essa é a questão de se tornar negro. Você tem que se mostrar ofendido quando palavras como farofeiro e tizil são usadas de brincadeira, mesmo que não tenha a menor ideia do que está sendo dito. E como você é um negro não americano, é provável que não saiba o que elas significam. Pode passar, Luiz. Quando um crime for noticiado, reze para que não tenha sido cometido por um negro. E se por acaso tiver sido, fique bem longe da área do crime durante semanas, ou vai acabar sendo parado pela polícia por se encaixar no perfil dos suspeitos. Se estiver falando com uma pessoa que não for negra sobre alguma coisa racista que aconteceu com você, tome cuidado para não ser amargo. Não reclame, diga que perdoou. Se for possível, conte a história de um jeito engraçado. E, principalmente, não demonstre raiva. Os negros não devem ter raiva do racismo. Se tiverem, ninguém vai sentir pena deles. Isso se aplica apenas a liberais brancos. Aliás, nem se incomode em falar de alguma coisa racista que aconteceu com você para um conservador branco, porque esse conservador vai dizer que você é o verdadeiro racista e sua boca vai ficar aberta de espanto. Um dos trechos de americana que eu gosto muito, assim, e que a gente consegue pensar em vários pontos atuais, inclusive, né? Mas, como eu estava lendo a Grada há pouco tempo, foi nela que eu pensei mais, e como que essas experiências de racismo cotidiano, né? E como que elas vão afetando esse sujeito africano que se entende negro assim que tem um contato com o branco, que é coisa que Fanon também fala, né? Que só vai se entender como negro quando tem um contato com o branco. E aí, como fala? É interessante a gente ver como que essas estratégias, né, do racismo, essas estratégias de como que o racismo vai imprimir nessas pessoas que, de novo, não tiveram contato com isso antes, tiveram contato com outras problemáticas e perceberam o racismo agora de uma maneira que vem com muita violência, com esses estereótipos de selvageria, de ladrão, e quando fala, né, de quando você pode falar, vai ser isso de você tá exagerando, você está como assim existe racismo aqui? Não, que isso? O apartheid já acabou, não existe mais. E aí eu acho que a gente pode ir encaminhando para o fim, que é os desafios metodológicos
Não, pode passar, que eu já falei. Os desafios metodológicos, né? Que, como eu disse, entender a literatura como representação é muito complicado, porque você tenta ver, tenta achar que a literatura está ali como uma coisa verdadeira, uma fonte oficial. É ruim também oficial, mas assim, entender a literatura como uma representação fiel, uma ilustração do que aconteceu, essa é uma das dificuldades, e fazer esse movimento da literatura para a teoria e não o inverso, da teoria para a literatura, como se a literatura estivesse ali para provar o que você está dizendo. E aí, um livrinho que eu li bastante, que eu gostei muito, é o da Helena Brugione, que é Literaturas Africanas, Comparação. Literaturas Africanas Comparadas, Paradigmas Críticos e Representações em Contraponto. Ela vai trazer muito sobre as literaturas africanas de língua portuguesa, mas é muito interessante porque a gente entende um pouco sobre como que o mercado editorial encara as literaturas africanas, como que os acadêmicos veem as literaturas africanas, como que a gente pode fugir de algumas armadilhas e de como que a gente pode tirar, entender outros pontos, assim, além dessa coisa de exótico ou de realismo fantástico, que ela coloca bastante, e de entender também como que as literaturas, como que as escritas são espaços de transnacionais, né? Não existe mais uma coisa que está ali dentro daquela fronteira e que é fixo e a cultura vai estar sempre ali. Vai ser um movimento transnacional que vai encontrar teoria e cultura de toda parte. E eu acho que a Chimamanda é um exemplo muito bom da gente pensar esses pontos, né? Até porque ela transitou em muitos espaços, ela ainda faz isso, e ela transita não só nos espaços, como no tempo também, né? E ela faz em Meu Sol Amarelo, trazendo a memória oral da família dela para a escrita e, ao mesmo tempo, resgatando esse passado e, como eu já disse, sangrando para curar do trauma. Eu acho que é isso, gente, por hoje. Eu vou destacar para a gente, na quinta, voltar para ler os dois contos, né? Que é o Caminhos Ancestrais, com o Historiador Obstinado, da Chimamanda. E aí, para vocês trazerem questões, comentários, tudo, e para a gente falar. E aí eu deixo aberto para vocês. Quem quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha. Diga, Tiago. Beleza, gente? Boa noite. Amanda, eu só quero agradecer, porque eu achei tão incrível a sua fala, porque lá no grupo a gente direto, você vê que a gente fica rolando a discussão de história e literatura, aí pega mais pro lado da história, pega mais pro lado da literatura, e o seu trabalho é exatamente o que é isso. É como, assim, né, como eu penso que é história e literatura, a forma como você aborda, a forma como você traz esse contexto histórico, contexto da autora, como que as coisas são escritas. Eu achei muito incrível, achei de verdade. Essa sua fala no final, show. Ah, obrigada. Muito obrigada. Não vou falar muito não, gente, porque eu sou chorona. E aí eu não posso... Matheus, você contou? Não, mas eu posso falar também, né? Não, assim, eu acho que a fala do Thiago é muito acertada, porque realmente, assim, sintetiza muitas coisas. É bem aquele momento, no grupo a gente briga, xinga, para tentar definir as coisas, aí quando a gente vê pronto, fala, gente, que lindo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. E a sua fala foi muito acertada, e eu fiquei muito impressionado com a trajetória da Chimamanda, assim, porque como não é uma autora que eu tenho muito contato, a gente pega muito por alto, né, algumas coisas e tal, né, eu conheço mais o TED dela, aquele livro sobre a história única e tal, né,
Mas, assim, quando a gente vê a amplitude do trabalho dela e as várias referências que ela vai trazendo, é muito bacana. Agora, só uma questão que eu queria colocar para você e para o Luiz nos ajudar a pensar aí, que aí é uma intuição minha que eu venho tendo, né, tipo fonte voz da minha cabeça, como que a literatura africana, de modo geral, tem essa aproximação tão grande com a história, né? A gente vê que, claro, isso aí é algo geral, outras tantas literaturas têm isso, mas eu vejo que na literatura africana isso ainda é mais presente do que nas outras, né? Essa preocupação em definir algumas coisas. Claro que tem a ver, né, com o momento de formação também desses países, né? Muito recente e tudo, mas há uma preocupação, um olhar para si, um olhar para a história, que é muito diferente, né? Quando a gente olha para outras literaturas. Assim. Eu vejo que quando a gente pega os próprios, né, exemplos que vocês trouxeram, o Achebe e a Chimamanda, ou quando a gente olha para outros autores, né, Mia Couto faz muito isso também, que é sempre voltar para essa trajetória familiar, voltar para essa trajetória, enfim, passada, né, da família, do indivíduo e tal. Então, achei isso uma questão bem legal, assim, não sei se vocês já pensaram sobre isso, né? Essa relação história e literatura na literatura africana. Eu já pensei, e inclusive foi uma coisa, a Josi Campos, que a gente teve aquela palestra com ela estava na minha banca do TCC, e foi uma coisa que ela levantou, assim, a gente conversando, pensando mesmo, de como que a literatura africana, elas são usadas como fonte de conhecimento histórico sobre a África, assim. E aí é um ponto que eu particularmente não tive tempo ainda de tentar debruçar sobre isso, e eu acho até que é uma coisa que não tem tão definido assim, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão da gente ver a África nesse lugar de exótico, nesse lugar de estrangeiro, e aí a gente busca esse conhecimento, e aí quando a gente busca o conhecimento sobre o lugar, a gente fica naquela assim, será que não é melhor saber disso pela perspectiva da própria pessoa? Eu tenho um pouco para mim que perpassa muito sobre isso, sabe? De como que a literatura africana ela é vista a postura contra a. Sim, também concordo. De como que a gente busca esses autores contra-coloniais, né, Lilian, para entender o que se passou ali. E até mesmo, né, de essa contranarrativa, né, que é o que o Luiz traz com o Achebe. Mas enfim, não consigo ir além disso, mas eu acho que é um ponto que mostrar o próprio ponto de vista. É o ponto que a Josi comentou. Diga, Luiz. Eu tava aqui calado a hora todinha, mas anotando tudo, porque, sabe, foi uma dupla que deu certo, Matheus. Obrigado por isso. Cara, vê só, Amanda, o que o Thiago e os comentários que você fez e quem mais aqui no chat fez anteriormente, a Lilian, tem tudo a ver com o fio narrativo que eu estava tecendo aqui para comentar. Primeiro, parabenizar a apresentação, que a linha, né, a linha para contar todo esse percurso da Chimamanda e de como tudo isso dialoga foi incrível. E não sei se tu conhece o afro-realismo do Kinsey Duncan? Dá uma anotada aí, mas eu vou mandar também pelo Matheus. É um ensaio que ele vai discutir sobre essa dimensão da literatura latino-americana. Aí ele vai nomear de afro-realismo justamente esse fato, que é o que acontece muito na escrita do Achebe, que alguns autores vão ler como realismo mágico, essa experiência de poder dessas espiritualidades africanas e tal ali, da espiritualidade Igbo originária na narrativa e tal. E ele vai colocar isso como não sendo realismo mágico, e sim como sendo afro-realismo, porque parte da realidade daquele contexto,
africano. E aí a gente não pode simplesmente banalizar e chamar de mágico, porque não. Não é esse realismo mágico e fantasioso, não. Faz parte daquela realidade, acabou-se. E aí ele vai argumentar sobre isso com a comunidade ancestral africana, com a tradição, com a narrativa histórica que perpassa tudo isso e tal. Esse ponto da representação e a literatura como representação eu achei muito massa. E é justamente essa ótica que eu trabalhei na disciplina da minha orientadora recentemente, que é a literatura enquanto forma de conhecimento epistemológico, que a literatura enquanto alternativa epistemológica. Porque aí dá para a gente compreender aquilo que o Membe falou, e trouxe um trechinho do Membe aqui só para a gente ler, e aí né, eu te devolvo. 3 instâncias desempenham esse papel triplo: escrever, gritar e forçar o mundo a vir ao mundo. Trata-se da religião, da literatura e da música, que engloba a dança e o teatro. É através dessas 3 disciplinas que se expressa em toda a sua clareza o discurso africano sobre o ser humano sofredor, enfrentando a si mesmo e a seu demônio, e obrigado a criar de novo, sabe? Então, o Membe ele vai ser crucial para a gente entender como essa literatura africana e como o romance africano ele potencializa essa estética nova, sabe? E tanto o Membe quanto o Glissant, sabe? E é tudo isso a gente tentando disputar esse passado, entende? E é mais ou menos por aí. Eu tinha mais coisa, mas deixa quieto. Fica para a próxima, fica para pro próximo encontro que a gente discute mais um pouquinho. Mas obrigado mesmo, porque foi maravilhoso. Ai, agradecer, né, pelos seus apontamentos. Eu quero muito saber sobre isso do afro-realismo, sobre isso da literatura, uma coisa que o Gilroy também vai colocar, né, sobre esse resgate de passado, de como que as pessoas negras resgatam esse passado de sofrimento e transformam nessa contracultura do poder, né, para fazer esse movimento de transformação até. E aí ele vai colocar sobre dança, sobre literatura, sobre romance, e aí ele vai analisar o Amada, né, da Toni Morrison, que eu ainda não entendi aquele livro, gente. Se alguém leu e alguém entendeu, não entendi esse livro. Então é um livro que eu tenho que pegar e ler de novo. Mas, porque tem muita coisa de psicanálise que eu fico assim, mas enfim. Eu achei muito interessante sobre isso também, do que você disse, né, como alternativa epistemológica. Acho muito interessante, é um caminho muito interessante para pensar, e aí depois você passar o programa da disciplina, porque vai ser interessante demais a gente pensar sobre isso, principalmente pela questão que a Josi apontou, né, sobre como é que fala? Sobre a literatura africana ser encarada como essa alternativa de busca de conhecimento. Matheus, eu corro de qualquer coisa de psicanálise, acho muito interessante, acho lindo, acho muito legal, mas para entender. Eu me belisco aquela série da Globoplay, Sessão de Terapia. Eu amo. Agora, ler sobre nem. Nossa, o meu orientador, ele é muito ligado à questão de psicanálise, e aí ele entende muita coisa, e aí tem vezes assim que a gente lê, o próprio Mbembe tem muita coisa de psicanálise, né, Fanon e tal, e aí ele vai trazendo, e ele vai explicando, e eu fico, gente, como que pode? Uma palavrinha tá vindo disso tudo? Não entendo ainda, mas é coisa que eu gostaria de entender. Mas alguém mais tem alguma questão, gente? Eu queria só fazer um outro comentário, assim, dentro desse último slide que você trouxe, né? Da literatura nos auxiliando no ensino de história. Eu acredito fielmente que a literatura, em termos geral, né, pode nos ajudar em todos os níveis no ensino de história.
mas eu acho que quando se trata de história da África, né, narrativas africanas, talvez a potencialidade seja maior pelo nosso desconhecimento, né? Eu falo isso, sim, com muita propriedade, que mesmo na posição de historiador também assumo, assim, um desconhecimento absurdo em relação ao continente africano, né? E às vezes a gente reproduz algumas falas, alguns pensamentos, achando que a gente está inovando, né? Mas estamos apenas reproduzindo o estereótipo também. Então eu acho que ouvir essas vozes, né, é possibilitar assim discussões, debates, né, infinitos dentro de sala de aula, né? E não usando esses textos como meras exemplificações, né, como você colocou, né, Amanda? Mas trazendo o texto mesmo, assim, né, lendo, debatendo. E eu acho que é um erro que os professores cometem muitas vezes, né, de achar que os alunos não vão gostar, que não é interessante. E a gente sempre quebra a cara, assim, porque eles nos surpreendem, né? Eles nos surpreendem. Assim, eu sempre que posso, né, levo o texto, assim, e tudo. E eu fico impressionado com as leituras, com muitas vezes a maturidade, né, dos alunos, assim, que às vezes a gente subestima. Então, eu acho que trazer essas discussões assim é algo muito interessante, sobretudo pela via literária, né? Eu lembro uma vez que eu levei um texto para os meus alunos, não era literatura africana, mas eles leram o livro, falava sobre infância, né, alguns abusos e tal, e eles se identificaram tanto com o personagem que eles começaram a interpretar, tipo, um teatrinho, sem eu falar nada. Né? Eu falei assim, gente do céu, gostaram mesmo. Então, assim, a gente vê que, né, a literatura, ela tem ela permite essa proximidade, né? E aí eu fico pensando isso com todas essas narrativas que você trouxe aqui hoje, né? A riqueza de informações, de perspectivas, né? Enfim. Então, eu acho muito incrível, né, atrelar isso ao ensino não só de literatura, óbvio, mas também ao de história. Né? Você falando, eu lembrei, eu fui pegar disco roxo para dar uma passada de olho hoje, e pensando em como que é um livro muito interessante para trabalhar com adolescentes, assim, para eles, porque apesar da idade, né, para verem outras perspectivas de vida, outra, como é que fala? Outras vivências, ao mesmo tempo, fica a dica, ao mesmo tempo que vão se identificar com vários pontos. E é um livro que você consegue trabalhar com uma infinidade de temas e conceitos que às vezes não consegue pensar em outros livros, assim. Então, e até para o adolescente trazer também, né, de perceber aquilo ali, e ficar atento também em questões de gênero, porque muitas vezes é completamente ignorado, e aí na hora que está lendo, está vendo, está entendendo aquilo, acaba percebendo comportamentos que podem ser até em casa, né, de ver, está presenciando violência doméstica e não sabe, e acaba que no livro consegue entender. Eu acho muito interessante, assim, levar a literatura para outros pontos, para outros lugares, assim. Mas alguém tem mais alguma coisa a dizer, algum apontamento? Se não, só reforçar. Da presença, Jean? Você pode enviar de novo, Matheus, por favor? E aí, no mais, eu agradeço todo mundo que ficou, todo mundo que participou, todo mundo que veio e pegou aí um pouquinho da Chimamanda Adichie. Reforçar de novo, vamos ler os 2 contos, juro para vocês que vai ser legal. Se não for legal, vocês podem chegar aqui quinta-feira e falar, Amanda, você estava mentindo para mim. Mas juro que vai ser interessante, e aí vocês podem vir trazer questões e sobre sobre o conto, ou se você tiver a oportunidade de ler algum outro conto de No Seu Pescoço e querer trazer também questões, para a gente fazer esse movimento mesmo de entender como que a literatura pode ser usada pela história e vice-versa, e é isso.
Muito obrigada, gente. Boa noite e até quinta-feira.